Olá, irmãos e amigos. Nós estamos aqui para dar um bem-vindo especial a todos vocês. Eu sou Carlito, a quem não me conhece, e esse é o meu filho Vinícius. E ele vai ler uma escritura para a gente. A escritura que eu vou ler fica em Marcos capítulo 3, versículos 33 ao 35. Jesus perguntou: "Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos?" Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: "Vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Amém. Então, irmãos e amigos, quero aproveitar o que Jesus falou nessa escritura e dizer que como é bom ter o amor de uma família. A família é uma bênção que Deus nos dá. Ele nos criou para fazermos parte de uma família, onde aprendemos o significado do amor. Eu quero aproveitar aqui, nesse tempo aqui, e dizer muito obrigado a cada um de vocês, e pelo carinho e pelas orações, enquanto eu estava internado naquele hospital com esse vírus tão temeroso, o coronavírus. E toda a corrente de orações, os pensamentos positivos que vocês tiveram, obrigado, irmãos e amigos, pela preocupação e pelo amor de vocês. Eu quero dizer que eu já estou bem melhor. Agora é agradecer a Deus todos os dias pelo seu amor e por ter me dado uma família tão especial. Eu quero dar um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. O Vinícius vai encerrar com uma oração para a gente. Oremos. Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, Deus. Obrigado pela família incrível que o Senhor nos deu em Cristo. Em que o Senhor é nosso Pai, mas também ganhamos tantos pais e mães, e irmãos e irmãs. E obrigado pelo carinho, Pai, pelo amor que o Senhor demonstra através deles também. Quero te agradecer, Deus, pelo que essa passagem nos mostra. Jesus falando sobre a grande família dele, Pai, e hoje podemos dizer que temos a mesma família também, Senhor. Que somos irmãos, irmãs e mães de Cristo. Que cada um de nós, Pai, possa lembrar disso, lembrar que somos família. Oro para que o Senhor nos dê um ótimo culto, Senhor, que possamos sair daqui desse culto renovados e possamos aprender mais sobre a sua palavra e sobre quem o Senhor é. Eu te oro grato, Senhor, no nome de Cristo. Amém. Amém. Um ótimo culto a todos. Cantem uma nova canção ao Deus eterno. Cantem ao eterno todos os povos da terra. Cantem ao eterno, louvem o seu nome. Anuncie sempre que ele nos salvou. Diga em todas as nações, o eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar, e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Gritem de alegria diante do eterno, a todos conta as maravilhas que ele fez. O eterno é grande e merece todo louvor. Deve ser temido, pois é o único Deus. Diga em todas as nações, o eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar, ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Diga em todas as nações,
Olá, queridos irmãos, bom dia! Como vocês já sabem, desde o início de janeiro nós temos feito o projeto 365, projeto de leitura da Bíblia em um ano. E no próximo domingo, dia 31, às 9 horas, nós vamos ter um aulão que vai compilar aquilo que a gente leu até o momento e também ensinar alguns tópicos para a gente se aprofundar na palavra, como introdução e interpretação bíblica, narrativa primeva, narrativa em Gênesis e Pentateuco. Então nós convidamos você para participar com a gente, podem tanto pessoas que estão já participando do projeto, quanto a igreja como um todo. Vai ser pelo Google Meet e nós vamos disponibilizar o convite nas redes sociais da igreja, no Instagram, no Facebook, com um link para vocês participarem. E depois essa aula também vai estar disponível aqui no YouTube, para todo mundo conferir. Então convido você a estar com a gente, que a gente a cada dia mais se aprofunde nos conhecimentos sobre o Senhor e sobre sua palavra. Um ótimo culto a todos e até mais! Bom dia, igreja. Espero que todos estejam bem nesse início de ano, apesar das dificuldades que estamos enfrentando. Estamos nesse momento diante do agravamento da pandemia, diante de situações de guerra, em nosso país, em Manaus, especialmente no interior do Amazonas. Então, esse momento aqui nós queremos clamar ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua ajuda ao nosso país. E eu gostaria de ler algumas escrituras em Daniel 2, Isaías 64, para a gente lembrar do grande poder de Deus e de quem é este Deus. Eu gostaria de pedir que me acompanhassem na oração, por favor. Daniel 2 diz: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus, nosso Deus e Salvador, te agradecemos e te louvamos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, o nosso Deus. Nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro. Todos nós somos obras de Suas mãos. Não te enfureces tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. Olha, Senhor Deus, por Manaus. Olha, Senhor Deus, pelas famílias hoje necessitando de oxigênio, pelos hospitais necessitando de oxigênio. Olha, Senhor Deus, para que possamos ser mais solidários, possamos doar mais o que temos, Pai. Quero agradecer por cada milímetro de oxigênio que tem chegado através de doações de tantas pessoas. Mas quero pedir, Deus, que o Senhor, com a tua mão poderosa, com esse seu poder, com essa sua justiça, o Senhor faça também tremer os ossos e a carne, Pai, das autoridades, em todos os níveis, municipais, estaduais, federal, principalmente nas autoridades do Ministério da Saúde, que tem poder, Deus, que estão lá para fazer o bem público e muitas vezes não o fazem. Eu oro, Pai, que o Senhor possa colocar a tua mão na consciência dessas pessoas e fazer ressuscitar pessoas com dignidade, com caráter, pessoas responsáveis pelo bem público, pelas vidas que estão nas suas mãos, Deus, por favor. Eu oro pelos familiares enlutados, porque muitos perderam
entes queridos, em uma situação, Deus, que é vista em situações de guerra, por asfixia, por falta de oxigênio. Pessoas que poderiam ter as vidas poupadas, Pai, mas por causa do caos que predomina neste país, da negligência, da irresponsabilidade, Deus, perderam a vida. Mas confiamos que o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor sabe de tudo, tua graça é enorme, está com cada um, esta é a nossa confiança. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor possa socorrer, né, o nosso país, os nossos gestores, mudar a gestão, mudar os nossos gestores, de forma que essa calamidade não se espalhe por todo o país. Todos os estados estão enfrentando um aumento do número de mortes, Pai. Inclusive, outros países desenvolvidos, não conseguem conter a morte causada pelo coronavírus, Pai. Agradecemos demais porque a ciência tem trago, Deus, vários progressos. Temos a vacina. Aqui no Brasil, ainda a conta-gotas, mas pelo menos temos essa esperança, Deus. Mas pedimos pelo teu socorro, Deus, pela população oprimida, pela população que está morrendo por falta de atendimento médico, Deus. Pedimos a tua justiça na gestão da saúde pública neste país, Deus. Por favor. Oramos também, Deus, para que o Senhor ensine, Pai, ensine, que o Senhor faça nascer, Pai, faça surgir o que tem que surgir, Deus, para conter essa pandemia em todo o mundo. Oramos pelos oprimidos em todo o mundo, Pai. Eu sei que não é só o Brasil, sabemos que não é só o Brasil. Deus, aqui Isaías 64 termina assim: diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Creio que não, Pai. Cremos que não. Cremos que o Senhor também está aflito com tanta dor, com tanta tristeza, com tantas trevas. Cremos no seu socorro, Pai. Cremos nas suas providências. Cremos que o Senhor vai trabalhar, como diz ali em Isaías, para aqueles que estão hoje tentando praticar a justiça, dando o máximo de si no seu papel, Pai, de conter a epidemia. Cremos, Pai, que o Senhor vai levantar líderes responsáveis, líderes guiados pelo Senhor. Cremos no teu perdão, Pai. Cremos na sua bondade suprema e que o Senhor vai dar oportunidade a cada um de nós, a cada governante, a cada estado, a cada país, de mudar essa história, Pai. Esse é o nosso clamor, que o Senhor mude a história desse país, que o Senhor mude, Pai, a história deste vírus, Pai, que possamos dominar, Deus, em todos os sentidos, tantas calamidades produzidas por essa pandemia. Deus, agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos protegido nossos familiares. Agradecemos porque o Senhor nos ouve, porque temos o Senhor a quem recorrer. Não temos outros além de Ti, Pai, com tanto poder. Não temos outro além de Ti, com tanto poder, com tanta bondade, com tanta misericórdia e compaixão. E apelamos, Pai, a todos estes seus atributos. Apelamos ao Senhor, a Tua luz, ao Teu grande amor, pelo nosso país, pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nossa luz, que oramos. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno.
santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Irmãos, ouçam o sonho que eu tive. Muitos pensam que o momento da redenção de José foi em Gênesis 41, mas sua história vai muito além. Aquele que foi do poço à casa de Potifar, da prisão ao palácio, nos conta bem mais sobre o que percebemos ao primeiro olhar. E se a história de José também fala de mim e de você? E se Deus desde Gênesis já preparava o caminho para nos libertar? A vida de José mostra o cuidado de Deus com seu plano perfeito, nos mostrando que a obra da cruz começou bem antes de Belém. Desde o início, ele preparou o nosso resgate e a nossa redenção. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José, o Sonhador, nova série da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Domingo, às 10h30, no canal do YouTube. Olá, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rômulo e a gente está, como a gente viu no vídeo agora, no segundo episódio da série José, o Sonhador, e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 41 de Gênesis. Mas antes vamos fazer uma breve revisão, uma breve recapitulação do que aconteceu até aqui nesse livro. E a segunda parte do livro de Gênesis, ela é destinada à família de Abraão. E a gente percebe nela o relacionamento que Deus firmou com Abraão e com a família dele, um relacionamento de aliança. E isso é muito importante porque para a gente conseguir entender como que a história de José se encaixa dentro da história de Gênesis, dentro da história da família de Abraão, que vai dar origem ao povo de Israel. Então, o objetivo de Gênesis, principalmente nessa segunda parte, é mostrar que Deus é fiel em cumprir suas promessas, apesar das falhas repetidas dos seres humanos. E mostrar a origem do povo que daria, de onde nasceria o Messias. E não só isso, como Deus também preservar esse povo ao longo do tempo e por cima de todas as dificuldades e problemas que poderiam acontecer. Então, essa história começa com Abraão, que é o pai dessa grande nação, e Abraão tem um filho chamado Isaac, e Isaac tem o seu filho tem dois filhos, e um deles é Jacó, que vai ter o nome transformado em Israel, e Israel vai dar origem a 12 filhos, e onde um deles é José. Esses 12 filhos vão dar origem às 12 tribos de Israel, e um deles é José. José, como a gente viu semana passada, ele era o filho favorito, ele era um filho mimado, e ele, por ser mimado, por causa disso tudo, ele acabou tendo um relacionamento muito complicado com os irmãos dele, e os irmãos, na verdade, odiavam ele e tentaram até pensar em matar, mas no fim das contas acabaram mudando de ideia e venderam ele como escravo. E isso, você imagina quão forte isso foi para José. E ele foi parar no Egito como escravo lá de um oficial chamado Potifar. E lá no Egito, lá na casa de Potifar, ele acaba servindo e fazendo as coisas direitinho, mas em determinado momento ele, por fazer o que é certo, ele é acusado injustamente de algo e acaba indo parar na prisão. Lá na prisão ele acaba interpretando o sonho de dois homens e ajuda esses homens, mas no fim das contas, e ele pede um favor para esses homens que eram funcionários do faraó, mas ele é esquecido. E 2 anos depois de ter sido esquecido, um desses homens acaba lembrando dele, fala para o faraó, e o faraó manda chamar José. José, vem, tira o José da prisão, arruma ele, dá um trato nele, dá banho e tudo mais, e fala, José, eu tive 2 sonhos. E ele explica os sonhos e tal, e José vai e interpreta os sonhos. E José diz para o faraó que os sonhos significavam o seguinte, que nos próximos 7 anos Deus daria
uma grande fartura em toda a terra, que o povo ia conseguir colher muitos recursos e tal, mas que em seguida 7 anos viriam de muita fome, de uma fome terrível, como nunca vista antes. E José interpreta o sonho, fala isso tudo para o faraó, e não só isso, mas como ele também dá conselhos para o faraó sobre como o faraó poderia administrar a terra e os recursos no meio de tudo isso. E surpreendentemente o faraó aceita ele ficou admirado com José e com tudo que aconteceu, e ele aceita e eleva José a um cargo, como a gente vai ver aqui no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às tuas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel-selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra o caminho! Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Irmãos, vamos fazer uma oração. Deus, Senhor, Pai, eu quero pedir aqui a Tua direção, a Tua bênção no nosso estudo sobre essa palavra. A Tua Bíblia, ela contém todo... É a Tua revelação sobre o que o Senhor quer passar e transmitir para a gente. É a verdade, é o nosso guia. E, Pai, a gente precisa da Tua orientação para interpretar esse livro e para que ele consiga fazer a operação de cirurgia, de tirar o mal dentro de nós, o pecado, e de causar a cura que o Senhor quer que ela produza. Então a gente pede isso nessa manhã. Por favor, nos oriente, me use aqui, por favor, dê segurança e que a mensagem entre no coração de cada um, por favor. Pedimos pelo nosso país e pelo mundo em meio a toda essa pandemia, e que o Senhor, por favor, possa nos libertar de tudo isso quanto antes. Em nome de Jesus Cristo que oramos, muito gratos, Pai. Amém. Irmãos, de repente, depois de tudo que José passou, a vida dele foi completamente transformada. José passou a ser o segundo homem mais poderoso em todo o Egito. E ele passou a estar cercado de muito luxo. E a gente pode, na verdade, olhando tudo isso, com o olhar do século XXI, muito acostumado com Hollywood, com filmes em que o mocinho passa por vários perrengues e depois de muito sofrimento ele acaba conquistando coisas boas, achar que esse é o ápice da história, que aqui seria o fim da história, a conclusão. Mas, na verdade, ainda faltam 9 capítulos para o fim de Gênesis e para o fim da história de José. Essa não é uma história de faça as coisas certas e você vai ser recompensado.
Porque, puxa, se a história de Gênesis não é a respeito disso, por que essa história então seria? A gente tem que lembrar que a história de Gênesis é sobre a aliança que Deus fez com a família de Abraão. Então, se a gente observa essa história um pouquinho mais de perto, a gente vê que algumas coisas na vida de José não estavam tão em ordem como pode parecer estar. A primeira coisa é que José, ele continua escravo. Embora ele agora seja escravo de alguém superior, ele ainda é um escravo, ele não tem direito de ir e vir. E ele é escravo de um pagão adorado como Deus. Em segundo lugar, José está no Egito, muito longe da terra prometida, muito longe de Canaã, da terra que Deus prometeu dar a ele e aos descendentes dele e da família de Jacó. Em terceiro lugar, Jacó, diferentemente dos antepassados, José, diferentemente dos antepassados dele, do pai dele, do avô dele, do bisavô dele, ele é casado com uma pagã, com uma egípcia. E em quarto lugar, talvez o mais significativo, é que José tem o seu nome alterado. Diferentemente dos seus antepassados, que tiveram seus nomes alterados pelo próprio Deus, que Abrão virou Abraão, Jacó virou Israel, José virou Zafenate, eu esqueci aqui, Zafenate Paneia. E provavelmente esse era um nome que fazia alguma referência a um deus pagão, diferente do que os nomes, quando Deus mudou o nome, que era referência à aliança que Deus fez. E isso é muito ruim, porque, principalmente quando a gente olha, a gente sabe, quando a gente olha a história de Daniel, lá na frente, na Babilônia, a gente sabe que a tradição ao mudar o nome de alguém nessas culturas que conquistavam outras era esconder, ocultar, alterar a identidade de quem estava sendo conquistado. Então, esse era o objetivo do faraó aqui. Era de ocultar e esconder e alterar a identidade hebraica de José. E ele não tinha muita opção quanto a isso. E é nesse contexto que a gente chega agora rapidinho na nossa mensagem, na nossa escritura principal, de Gênesis 41, versículos 50 ao 57, que diz assim: Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim, chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Sabe, quando José dá nomes hebreus aos filhos dele, ele finalmente mostra onde estava o seu coração. Ele mostra onde realmente estava o seu coração. Porque, embora José estivesse num altíssimo cargo, agora o segundo nome mais poderoso do Egito, e tivesse cercado de muito luxo, ele não estava iludido. José sabia exatamente quem ele era, ele sabia onde ele estava, ele sabia também quem colocou ele ali. José poderia ter ficado iludido com essas coisas, com toda essa prosperidade e tal, ou talvez até amargurado com o que aconteceu com os irmãos e no passado. E se isso tivesse acontecido, se tivesse ficado iludido ou amargurado, ele teria com certeza sucumbido à cultura egípcia.
E ele teria dado nomes egípcios aos filhos dele. Mas não é isso que acontece. José ele decide dar nomes hebraicos aos filhos. E isso fala muito sobre, primeiro, a real lealdade, onde estava o coração de José, e fala sobre a forma, a maneira que ele via a Deus e ao mundo. E é sobre isso que a gente vai explorar mais agora, em 3 pontos, em que a gente vai ver um pouco mais sobre o que José falou sobre os filhos dele. Então, o primeiro ponto vai ser sobre Manassés e os outros 2 sobre Efraim. Então, vamos lá. O primeiro ponto, Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. José afirma aqui que Deus fez com que ele esquecesse de todo o sofrimento. Isso não significa que ele teve amnésia, que apertaram um botão na mente dele e a memória dele apagou. Não é isso. O que acontece aqui é que José ele diz que ele decide não ser definido pelo seu passado. José, foi mimado pelo pai. E por causa disso, ele foi rejeitado e desprezado pelos irmãos. Foi atacado e vendido como escravo para o Egito. E por honrar a Deus, José ele acabou indo parar na prisão. Ele ajudou homens que logo depois esqueceram dele. Ele poderia facilmente ter ficado amargurado. Ele poderia ter se tornado um homem agressivo, alguém desconfiado, fechado em si mesmo, porque não pode confiar em ninguém, alguém que amaldiçoasse a Deus, alguém com ranço dos egípcios. Mas não é isso que acontece. Apesar de tudo que José passou, ele decide esquecer de tudo. E ele diz Manassés. Irmãos e irmãs, muitos de nós sofremos de diversas maneiras ao longo da nossa vida. Alguns sofreram com os relacionamentos, sofreram talvez dentro da igreja, há muito tempo, há pouco tempo, e essas coisas continuam a nos assombrar. Outros sofreram ainda como crianças, em suas casas, com seus pais, com as suas mães, no relacionamento que acontecia lá. Alguns foram abusados, outros foram traídos por alguém que confiava, que amava. Muitos sofrem frequentemente, talvez, por questões sociais ou por preconceitos raciais. E tudo isso pode ter gerado mágoa, ressentimento, desconfiança e realmente isso é normal, isso é completamente compreensível. Mas a história de José nos chama a um desafio muito grande, que é Manassés. Por mais difícil que possa parecer, ou talvez até impossível, José, a Bíblia, nos chama a não nos focarmos nas nossas fraquezas, nas nossas feridas, nos nossos traumas, no nosso passado. Pelo contrário, José diz que a vida de José fala que não importa o seu histórico familiar, não importa o quanto as pessoas te traíram, quanto você foi injustiçado, ferido, nada disso é capaz de definir a sua verdadeira identidade. Sabe, irmãos, Deus é maior do que o seu passado. Nada do que tenha acontecido, não importa o que seja, nem ninguém, não importa o que ele tenha feito, o quanto essa pessoa te rejeitou, te criticou, te feriu, ou nada, não importa. Nada disso é capaz de fazer de você algo que o sangue de Cristo não é capaz de cobrir e transformar. O que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa manhã, irmãos, é que José decidiu ter a sua segurança, a sua confiança e sua identidade definidos por Deus e não pelo passado ou pelo sofrimento. E isso definitivamente é o poder da graça de Deus na vida de alguém. Amém? Bem, o segundo ponto agora a gente vai entrar em Efraim.
e a gente vai falar sobre a terra da aflição. Ele diz assim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Mais uma vez, mesmo em meio a todo o luxo do Egito, ao mais glorioso estilo de vida que ele poderia ter ali, José rejeita o Egito e chama aquela terra de a terra da sua aflição. E para a gente ter isso mais claro, um pouco mais claro, quanto que José não estava iludido com aquela terra, vamos ler os últimos versículos do livro de Gênesis, para ver um pouco como José enxergava o Egito, que é muito semelhante à forma de Jacó, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25 dizem assim: Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os ossos daqui, do Egito. Bem, desde o capítulo 41, que é o nosso texto base, quando José tinha 30 anos, até a sua morte, nesse momento, aos 110, José viveu em uma posição muito privilegiada no Egito, com um conforto bastante considerável. Mas ainda assim, ele sabia que ali não era o seu lugar. José nunca se satisfez com a terra da aflição, por melhor que ela fosse, por mais prosperidade que ele tivesse ali. José, ele sonhava com a terra da promessa, até o momento da sua morte. E, irmãos, assim como José, a gente precisa também ter muito enraizado em nossa mente que esse mundo é a terra da nossa aflição. E que nesse mundo, a aflição é inevitável. Desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, tudo, absolutamente tudo, relacionamentos, a natureza, o casamento, relacionamento entre pais e filhos, o trabalho, tudo, a política, tudo está contaminado pelo pecado. Tudo foi distorcido pelo pecado. E nada vai ser perfeito como a gente gostaria que fosse nesse mundo. Absolutamente nada, por causa do pecado. E a segunda coisa é que não importa quão boas as coisas estejam nesse mundo, isso aqui continua sendo o Egito. Às vezes a gente tem a ilusão de que, se eu conseguir uma determinada coisa que eu estou buscando, a minha vida vai ficar mais confortável, vai ficar tudo bem, ou a situação vai ficar melhor, e eu vou ficar em paz. Vou ter atingido aquilo que eu sempre sonhei, e eu vou me sentir completo. Mas a verdade é que nós nunca, isso a Bíblia fala diversas vezes, de diversas maneiras, mas a gente nunca vai ter um amor, conforto, dinheiro, poder, estabilidade. Nada dessas coisas vai ser capaz de aliviar completamente as nossas aflições. Porque no Egito, nós nunca vamos ficar completamente satisfeitos. E é importante a gente lembrar disso, para a gente não ficar frustrado, ter uma expectativa errada sobre essa terra, ou ilusória. Mas a boa notícia é que há uma terra prometida. E essa terra prometida, ela foi anunciada a Abraão, a Isaque, a Jacó, José sabia disso, mas a terra prometida que foi anunciada a eles, de que eles esperavam, é uma, na verdade, maior, ainda maior do que Canaã. Canaã foi apenas um gostinho daquilo que estava por vir. Olha só o que o autor de Hebreus disse sobre os patriarcas, sobre Abraão, Isaque, Jacó. Sabe? Diz assim, Hebreus 11, versículo 13. Todos esses, os patriarcas, viveram pela fé e morreram sem saber o que tinha sido prometido, sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram,
reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Um dia, irmãos, nós vamos estar na terra prometida, na presença do próprio Deus. E lá sim, nós seremos completamente satisfeitos. Mas até chegar a esse dia, embora Deus vá estar cuidando da gente, sustentando a gente, orientando, a gente ainda vai estar na terra da aflição. Por fim, nosso terceiro e último ponto é: Deus me fez frutificar. Versículo 52 lá diz, José fala sobre o nome Efraim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim, a palavra Efraim significa prosperar, mas principalmente significa frutificar, dar em abundância, frutificar duplamente. E eu queria ler o versículo 57 também, que mostra, que evidencia isso. Diz: quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Na terra da aflição, José se tornou uma fonte de bênçãos. Uma fonte de bênçãos para os egípcios, para toda a terra e para toda a humanidade, através de preservar a família de Jacó. Isso a gente precisa lembrar que esse é o grande ponto do livro de Gênesis, é a aliança que Deus fez com Abraão e Deus preservando e sendo fiel à promessa dele. Então, ao longo da história de José, a gente estuda e vê, ele fala, reconhece que tudo que aconteceu foi do plano de Deus. E isso é muito bacana quando a gente percebe que José deu os créditos àquele que não só, quando José dá o nome ao filho, né? Deus me fez prosperar, Deus me fez frutificar, a gente percebe que José deu os créditos não somente àquele que colocou ele naquela posição, mas como também aquele que deu a capacidade a ele de fazer tudo o que ele fez. E não só de fazer o que ele fez, mas de fazer os resultados aparecerem da forma que apareceram. E sabe, a gente poderia falar aqui sobre uma mensagem como: irmãos, precisamos ser frutíferos como José foi, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo e tal e pá. Mas o grande ponto aqui é que José é quem fez com que José fosse alguém frutífero. Porque não foi algo que surgiu dele, foi algo que foi dado por Deus. E é algo que surgiu de uma confiança, de um relacionamento que José tinha com Deus, que conseguiu perceber e discernir Deus em todos os momentos e fases da sua vida. E por causa dessa confiança, de confiar, de depositar a esperança e a segurança em Deus, por causa disso é que ele foi frutífero na terra da aflição. Hoje, irmãos, milhares de anos se passaram desde a história de José. E o que ficou é Jesus Cristo. Aquele que, de verdade, de fato, pode fazer com que a gente, Manassés e Efraim. Jesus nos faz, Manassés, esquecer, porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E Jesus nos faz, Efraim, frutificar, porque ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E Jesus prometeu a nós, e ele vai cumprir a sua promessa, de que um dia ele vai voltar e vai nos tirar da terra da aflição e vai nos levar para a terra prometida. Agora, irmãos, vamos tomar a Santa Ceia, vou fazer uma oração e
Que todos tenham um ótimo domingo. Senhor Pai, quero entrar aqui na Tua presença, te agradecer por esse dia, por estarmos vivos. Obrigado pela Tua palavra, pela forma com que ela fala conosco. E eu peço que essa mensagem, Pai, ela possa tocar o coração, o meu coração profundamente, e o dos meus irmãos também. E que a gente possa lembrar, Pai, de Manassés e Efraim, que a gente não seja definido por nada, por nenhum tipo de sofrimento, ou passado, ou característica, ou qualquer coisa que aconteça, que nada disso possa nos definir, Pai, mas que o Senhor, que o sangue de Jesus Cristo possa definir a nossa verdadeira identidade, que somos filhos amados, somos filhos do Criador de tudo. Senhor, por favor, também nos ajude a Efraim, a frutificar com nossas vidas na terra da aflição. Nós já temos o entendimento de que nós estamos longe de casa, que a gente está na terra da aflição, que a gente está no Egito, Pai. E que a gente não fique iludido com a prosperidade ou qualquer coisa que esse mundo venha oferecer, Pai. Por favor, eu peço por isso. E que nesse mundo a gente possa frutificar, por favor. E que isso aconteça por a gente estar unido no relacionamento profundo com a videira, com o Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que fazemos essa oração e lhe somos muito gratos. Amém. Olá a todos, quero agradecer ao Rômulo por compartilhar conosco a Palavra de Deus e gostaria de aproveitar e deixar um encorajamento. Atualmente eu tenho estudado a vida de José junto com o Rômulo e o Samuel, e com a nossa igreja em casa nós temos estudado o livro de Romanos. Mas temos entendido que muito mais do que ler a Bíblia, a gente precisa aprender a estudá-la com profundidade, buscando saber sobre o tema principal daquele livro da Bíblia que estamos lendo, qual o objetivo do autor quando ele escreveu aquele livro, para quem ele escreveu o livro. Isso parece até algo muito simplista, mas na verdade nos possibilita extrair ensinamentos mais profundos e valiosos das Escrituras. E como cristãos, daqui 5, 10, 20 anos, nosso nível de profundidade de conhecimento da Bíblia, a gente deseja que seja muito maior do que hoje. Por exemplo, quando a gente estuda sobre o livro de José, sobre a história dele, a gente percebe que não é uma simples mensagem moralista de fazer o bem que você vai se dar bem, mas a gente pode ver a graça de Deus e o poder transformador que ela tem nas nossas vidas. Então, concluindo, se você está fazendo o plano de leitura que a igreja está propondo, quero te encorajar a ficar firme nesse plano, a assistir os vídeos que estão lá, são fantásticos. Se você não está, quero te encorajar a começar, ou pelo menos a recorrer a esses vídeos nos seus estudos pessoais. Tenho certeza que você terá uma nova perspectiva da Bíblia, de como Deus se comunica conosco de uma forma muito mais ampla, profunda e poderosa, mostrando a sua graça, a sua glória e do seu Filho Jesus Cristo. Bem,
Assim encerramos nosso culto de adoração a Deus. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Domingo que vem estaremos aqui de novo no canal da igreja, no YouTube, a partir das 10h15, ok? 10h15 da manhã. Até lá então. Tchau, tchau. Música